Bem-vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração. Que essa mensagem possa transformar a sua vida, que Deus lhe abençoe sempre, e jamais perca a fé em Deus, que o milagre irá acontecer. O pior desprezo que nós podemos receber não é o outro que nos oferece. O desprezo que nos destrói é aquilo que nós nos oferecemos diariamente. Quase que num processo inconsciente de autossabotagem, de falta de amor próprio. É um prestar atenção demasiado naquilo que nós erramos, e quase que uma incapacidade de prosseguir, porque aquele erro grita tão cruelmente nos nossos ouvidos, que é como se nós tivéssemos nos transformados nos erros que nós cometemos. Uma interpretação absolutamente cruel que você faz de você mesmo, uma falta de justiça com você. E porque você não é justo com você, na elaboração concreta daquilo que é frágil e é forte em você, você acaba também ficando privado de Deus, de conhecer esse Deus que não tem nenhum problema com a sua fraqueza. Então você também precisa fazer o mesmo que eu fiz, desconstruir essa imagem errada que nos deram dele, com esses discursos moralistas, hipócritas, de pessoas que gritam publicamente para ofender, que gritam publicamente os erros dos outros, para ver se de alguma forma encobrem os erros que cometem particularmente os mesmos. Ah, minha gente, se nós mergulhássemos na graça deste encontro de Jesus com Zaqueu, nós mudaríamos tanto as nossas posturas. Nós abriríamos mão de tanta pretensão que nós temos. Nós somos piores que o diabo às vezes, porque o diabo, pelo menos, ele é original. A gente o imita, e a imitação é sempre pior, é sempre mais vergonhosa do que a original. Nós somos cruéis com a gente, nós somos cruéis com os outros, porque nós passamos ao largo da misericórdia de Deus. Nós ainda não entendemos o que significa isso. Nós ainda não somos capazes de compreender que Deus tem um amor especial pelos doentes, pelos frágeis. Isso fica só no discurso. Na hora que nós precisamos aplicar na prática, nós não temos disposição, porque a fraqueza do outro nos incomoda. Ela me incomoda tanto, 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 que eu quero ele longe de mim. Mas por quê? Porque ele é meu espelho. Eu vejo as minhas fraquezas na fraqueza do outro, e ainda não sou maduro o suficiente para compreender isso. Então eu me acuso, e me acusando sigilosamente, eu desprezo o outro. Todo desprezo pelo outro tem de ser uma sigilosa forma de desprezar-se. Ah, como nós precisamos amadurecer para isso. Ai, como nós precisamos nos colocar neste lugar de Zaqueu, porque nos pecados nós já somos parecidos com eles. Eu sou padre, eu escuto os pecados todos os dias, e são sempre os mesmos. Nós somos todos iguais. Se nós tivéssemos oportunidade de ficar como verdadeiros amigos ficam uns diante dos outros, com verdade, sem as hipocrisias e sem as nossas máscaras, nós iríamos descobrir que nós choramos pelas mesmas causas, nós nos alegramos pelas mesmas razões. Ricos ou pobres, as dores são as mesmas, as emoções são semelhantes. Ah, mas se nós tivéssemos a coragem de identificar isso, de perceber que esse Zaqueu que há em mim, que há em você, precisa ter coragem de descer dessa árvore para olhar esse Deus da forma correta, um Deus que nos ama, um Deus que é amigo, não que Ele vá me passar a mão na cabeça o tempo todo para que eu possa continuar com os meus erros e os meus pecados. Não, não é isso. A misericórdia não é isso. A misericórdia é, no primeiro momento, um olhar que nos ajuda a identificar as nossas fraquezas como algo positivo, como um sinalizador para aquilo que nós precisamos cuidar.
Da mesma forma como uma criança precisa aprender que o fogo queima sua mãozinha, misericórdia é esse indicativo que nos ajuda a seguir sendo quem a gente é, sem as máscaras, desconstruídos, sem a necessidade dos inúmeros papéis que nós assumimos para a gente ser amado ou ser querido por alguém. Não. Diante de Deus essas máscaras não funcionam, porque Ele sabe que elas não nos realizam. De nada adianta você fingir ser e as pessoas gostarem daquilo que você fingiu ser, se quando você deita no seu travesseiro, tudo o que você fingiu ser não é capaz de lhe fazer dormir. Não é o que fingimos ser que pode nos realizar, é só o que somos de verdade. Ainda que frágeis, ainda que miseráveis, porque para Deus esse é o ponto de partida e de chegada. Portanto, não tenha medo. Esse Deus que você tanto ouviu falar é para você, é seu amigo, é seu destino, é seu. Os melhores amigos que a gente fez na vida começaram com uma frase assim: entra na minha casa, bem-vindo, prazer em conhecê-lo. E você não tinha ideia que nesse cumprimento inicial iniciava-se entre vocês um vínculo tão fiel que lhe daria a oportunidade de aproximar-se de sentimentos tão nobres. Sim, um vínculo de fidelidade, de amizade, de amor, nos dá a oportunidade de chegar a lugares do nosso coração que nenhum outro sentimento nos proporciona. A gente não faz ideia que naquele cumprimento inicial, muito prazer, como é seu nome? E você pode fazer aí, fazer memória a todos os grandes amigos que você já teve. As pessoas que fizeram diferença na sua vida começaram assim. Um grande vínculo começa com um cumprimento, com um olhar. E de repente, você vai trazendo aquela pessoa para dentro da sua vida. Você vai tendo a oportunidade de também entrar na vida dela. Você começa a ser transformado por ela, da mesma forma como você transforma. O amor é assim. A gente passa a andar nas veias uns dos outros. É um viver tão íntimo que a gente já não sabe mais distinguir quando é que eu termino, quando é que eu começo nessa história. Quando você tiver um filho no colo, você vai entender o que eu estou dizendo. Você ouvir aquele batimento cardíaco e pensar que a sua felicidade depende dele. Até então não. Mas a partir do momento que essa outra criatura existe, a sua felicidade depende desses batimentos cardíacos. Quando nós amamos é assim. O outro não nos interessa. Não porque pode nos oferecer algo, não, é pelo simples fato de ser quem ele é. Porque o amor não é outra coisa senão a oportunidade que a gente teve de ser quem a gente pode ser. É assim que você identifica os melhores amigos. São aqueles que as máscaras não são necessárias. E é por isso que nós podemos contar nos dedos os verdadeiros amigos. Geralmente são aqueles que nos encontraram desconstruídos. Eu não estava com nada para ostentar, eu era só eu. E eu fui amado daquele jeito. Nunca mais esquecemos uma pessoa que nos amou na nossa desconstrução. É fácil a gente ter alguém nos esperando quando nós vamos cruzar a linha de chegada em primeiro lugar. É fácil a gente ter alguém do nosso lado nos bajulando quando nós somos o primeiro lugar no pódio. Difícil mesmo é você encontrar alguém disposto a lhe esperar quando você vai chegar por último. É desse amor que eu falo. É daquele que está sempre nos esperando ao final, ainda que a gente não seja vencedor. Foi a partir dessas histórias humanas que Deus me foi apresentado.
Foi a partir desse desafio tão natural de amar o imperfeito que eu fui colocado diante do coração de Jesus um dia, menino ainda. Quase não entendia muito bem o significado de tudo aquilo que a minha mãe me dizia. Mas eu estava sendo apresentado a um Deus que me espera quando eu preciso chegar no último lugar, que me aplaude, que me abraça, que me encontra e que me leva para sua casa. Eu fui apresentado a um Deus que não tem medo da minha miséria. E é esse Deus que eu tenho experimentado todos os dias, me causando uma liberdade interior tão grande que hoje eu não seria capaz de voltar atrás em um só ponto daquilo que Ele me revelou, por nada nessa vida. Se um dia eu me tornasse um moralista, se um dia eu me tornasse uma pessoa que não é capaz de compreender a fragilidade das outras, eu sei que eu estaria voltando atrás no que eu aprendi de Deus. Eu sei que eu estaria voltando atrás naquilo que o Senhor me revelou, porque Ele me recebeu em último lugar. Se Ele me recebeu em último lugar, eu não tenho o direito de guardar essa verdade para mim, porque quando eu me encontro com você, eu sei exatamente que você também precisa lidar com o seu desprezo. Eu sei que você precisa lidar com a sua incapacidade de amar a fragilidade que você hospeda. Seu coração é o lugar onde tudo começa, e é também o lugar onde tudo termina. É no coração que você começa a amar, e é também no coração que você começa a trair. É no coração que você começa a aceitar, é no coração que você também rejeita. Permita que hoje o centro da sua vida, essa metáfora bonita que o coração representa, seja o lugar por onde Jesus entra, por onde Ele passa. Seja visitado hoje pelo Senhor como você nunca o foi na vida. Desprevenido, como se estivesse recebendo uma visita sem ter preparado a casa. Não importa. O desarranjo do seu coração é um problema só para você. Para Deus não é. O desarranjo do seu coração pode até ser um impedimento para outras pessoas, mas não é para Deus. Permita que hoje esse Deus entre na sua vida, Ele entre na sua história, Ele ajude a colocar ordem nesse espaço, que Ele lhe ajude a renunciar todas as situações que hoje são um obstáculo para a sua realização humana. Que hoje o Senhor lhe ajude a expulsar do coração todos os ódios, todas as culpas, todos os ressentimentos. Que hoje Ele lhe conceda o sopro inaugural que expulsa da sua vida todo e qualquer pensamento diabólico, de autossabotagem, de autodesprezo. Que o Senhor arranque do seu coração a falta de amor próprio, e que Ele faça hoje com você o mesmo que Ele fez com Zaqueu naquela tarde em Jericó. Que Ele venha semear o seu coração de amor, de misericórdia, de ressurreição. E não tenha medo. Não tenha medo do que Deus pode fazer em você. Conceda a Ele a graça da reforma interior. Diga a Ele sim. Permita que Ele hoje entre na sua história, que Ele hoje entre na sua vida. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti.